Olá, queridos irmãos do curso básico em teologia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tiveram aí um ótimo final de semana abençoado na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui retornando às nossas aulas do curso básico em teologia e desta feita nós vamos estar estudando o profeta Naum, que dentro do nosso livro, da nossa matéria, ele está na terceira lição e é o último profeta desses três que nós estamos estudando nessa terceira lição, que é o profeta Jonas, o profeta Miqueias e o profeta Naum. Essa matéria ou esse estudo desse livro está localizado na página de número 86. Você pode estar acompanhando aí no teu livro, na matéria que vocês têm aí nas mãos de vocês, tá ok? Na Vulgata Latina, este livro ele é chamado de As Profecias de Naum, e o seu nome significa consolação, né? Porque suas próprias profecias elas servem de consolação para o povo de Deus, que anuncia sua vingança contra a poderosa Assíria. A época, nós não temos bem certeza, tá, da época em que o profeta viveu. E existe aí algumas discordâncias entre os comentaristas quanto à época em que Naum viveu. Alguns acreditam que ele é um dos profetas mais antigos de Israel e que teria profetizado bem antes do reinado de Joás, que era rei, né, de Judá, e de Jeú, que era rei de Israel, mas isso são apenas conjecturas, tá? Ele pode ter sido contemporâneo, tá, de Isaías, pois os dois citam o mesmo texto. Se você fazer uma análise do capítulo 1, versículo 15 de Naum, do capítulo 52, versículo 7 do profeta Isaías, você vai ver que eles citam o mesmo texto, bem idêntico. Então, tudo indica que Naum ele viveu então na época também do profeta Isaías. O seu estilo literário, o conteúdo ele é principalmente judicial, isto é, são oráculos de juízo, são mensagens de juízo, né? Naum ele tem um estilo elegante e claro, ele consegue dizer muita coisa numa única frase, como no início em que fala da majestade do Senhor, lá no versículo 2. Então, o estilo literário do profeta Naum, ele é principalmente judicial, ou seja, as mensagens dele são oráculos, são de juízo, né? Porque ele foca suas profecias justamente a Nínive, que é a capital da Assíria. Então ele foca ali e as suas mensagens são justamente de juízo contra esta cidade. O conteúdo, a descrição que Naum faz do exército de Senaqueribe dá a entender que o comandante ele estava perto de Jerusalém naquela ocasião. Se você vê o versículo 9 e 12 do capítulo 1 de Naum, tudo dá a entender, da forma que Naum disse, que Senaqueribe ele já estava perto, né, de Jerusalém, perto de Judá, naquele momento em que Senaqueribe tenta, não é, destruir Judá. Diz a Bíblia que ele já tinha percorrido outras nações vizinhas, bem como também as 10 tribos de Israel do reino do norte, ele já tinha tomado todas elas. E ele então partiu para Judá com a mesma intenção. Mas quem estava no reinado de Judá era o Ezequias, né? O rei Ezequias. E os irmãos conhecem a história, que naquele momento em que Rabsqué ele vai como porta-voz de Senaqueribe para afrontar Ezequias e até mesmo pergunta para Ezequias, né, quem era o Deus que o poderia livrar da mão de Senaqueribe, da poderosa Assíria, né? Quem era o Deus em que Ezequias estava confiando, apoiando. E ainda ele faz uma afronta dizendo que era para Ezequias olhar para os reis de outras nações, né, e os seus deuses e ver, né, o que Senaqueribe já tinha feito, o que Senaqueribe já tinha feito
Ele disse que os deuses das outras nações foram nada puderam fazer para impedir Senaqueribe de os tomar, de o conquistar. Então, quem era o Deus que Ezequias estava se apoiando? E nesse momento, diz a Bíblia, que Ezequias então vai com aquela afronta para o templo orar, e o profeta Isaías vai profetizar para ele, dizendo que naquela peleja eles não teriam que pelejar, era só para ver, ficarem calados e ver o grande livramento que Deus iria trazer. E no próximo dia de manhã, diz a Bíblia que um anjo, do Senhor passou pelo arraial da Síria e destruiu ou matou 185 mil soldados, da Síria. Tá? Então tudo dá-nos a entender aí no versículo 9 e 12 desse capítulo 1 de Naum, que a descrição que ele faz aí do exército de Senaqueribe dá a entender que o comandante ele estava perto de Jerusalém naquela ocasião. Por isso certas frases aí são semelhantes, como eu já disse, com também as de Isaías, com as de Isaías. Tá? O título do livro. O título do livro é Sentença contra Nínive. O destino da Assíria é anunciado com esta simples frase do profeta Naum. O juiz de Nínive, Vamos lá. O juiz de Nínive. A bondade e a severidade do Senhor. Versículo 2 ao 8. Então o estudante ele deve observar aí que os profetas, ainda que anunciavam o juízo de Deus sobre as pessoas, cidades ou país, possuíam uma visão completa de Deus. Deus é justo e misericordioso, mas também de juízo. Ou seja, você precisa, querido, ter essa visão de Deus, Você precisa ter essa visão de Deus. Aqui nós aprendemos isso. Os profetas, como diz aqui, ainda que anunciavam o juízo de Deus sobre pessoas, sobre país, sobre cidades, eles tinham uma visão completa de Deus. Eles não olhavam, eles não observavam, eles não viam só o castigo de Deus. Eles não viam só o juízo de Deus. Mas eles viam também, eles conseguiam ver a misericórdia, a graça de Deus em favor daquela nação. Muitas vezes nós temos uma visão errada de Deus. Nós olhamos simplesmente só para o castigo. E quando nós olhamos assim, nós vamos achar que Deus é injusto. Que Deus é injusto. Nós falamos esses dias aqui, inclusive na igreja onde nós estamos pastoreando, a respeito disso. Acima da justiça de Deus, acima do juízo de Deus, acima do castigo de Deus, está também o amor, a misericórdia, a graça do Senhor. Ele nos castiga por causa da sua graça. Ele nos traz uma sentença por causa do pecado, por causa do erro, mas acompanhado dessa sentença também vem o conselho de arrependimento, a graça, a bondade do Senhor se manifestando. Se nós observarmos, nós vamos ver e perceber que Deus não estava sendo injusto com a Síria. Deus não estava sendo injusto com Nínive, porque eles simplesmente estavam pagando por aquilo que eles fizeram a outras nações. Esse povo era um povo carrasco, era uma nação que judiava das outras nações, que explorava as outras nações. Então agora chegou a vez de Nínive, chegou a vez de eles serem aqui, ou experimentarem o juízo de Deus, chegou a vez de eles serem julgados. Mas quando nós vamos observar, nós vamos ver a misericórdia de Deus se manifestando também sobre o povo de Judá. Nós vamos ver a misericórdia de Deus se manifestando sobre o povo. Então este é um tema que vem desde os dias de Moisés, quando Deus se revelou ao seu servo, afirmando que terá misericórdia de quem quiser e se compadecerá de quem ele quer se compadecer. O que implica em absolvição
e condenação. Tá? Quando Moisés ali, ele pediu a Deus para ver a sua glória, Deus lhe acenou com outra possibilidade. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, disse ele. Então todo profeta, pastor, apóstolo, mestre e evangelista, todos os membros da igreja devem saber que a misericórdia de Deus é maior que sua justiça. Muitas vezes nós olhamos, querido, e queremos ver só o juízo de Deus. Queremos ver só a justiça de Deus. Pregamos só o juízo de Deus. Mostramos um Deus carrasco que está sempre pronto para julgar, para trazer vingança. Não é? E esquecemos de que, mesmo que ele nos julga, mesmo que vem sobre nós a sua sentença, ela vem acompanhada, acima de tudo, de misericórdia e graça. É manifestação de graça, misericórdia e bondade de Deus sobre a nossa vida. Tá? No entanto, a misericórdia de Deus também tem um limite. Né? Tem um limite. E qual é o limite da misericórdia de Deus? É a justiça. E a justiça é uma fronteira, e essa fronteira aí, ela é imperceptível aos olhos humanos. Nunca se sabe quando Deus deixa a sua misericórdia de lado e se assenta no trono da justiça. Só Ele, em sua soberania, sabe o que tem de ser feito na hora certa. Isso não está revelado ao ser humano. Tá? Não, isso não está revelado ao ser humano. Então, a misericórdia de Deus, ela tem um limite, e o limite é a justiça. Chegará um momento, sim, que Deus vai se assentar no trono e vai julgar. E foi o que ele fez com Nínive. Até aquele presente momento, com certeza, as misericórdias de Deus estavam sobre ela. Né? Até porque Deus manifestou a sua misericórdia sobre Nínive através do arrependimento que eles tiveram ali quando eles ouviram a pregação de Jonas. Mas aqui chegou no limite. Tá? Aqui chegou no limite. Então, do versículo 9 ao versículo 15 do capítulo 1, Naum ele vai então anunciar a derrota de Nínive e o júbilo de Judá. Tá? No versículo 11 do capítulo 2 diz assim: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O conselheiro vil que saiu de Nínive pode ser uma referência a Senaqueribe, que invadiu as cidades do reino do norte de Israel, mas ao tentar entrar em Jerusalém, o seu exército foi destruído por um anjo do Senhor, como eu já citei. Senaqueribe, através de seu comandante Rabsqué, afrontou o Deus de Israel, comparando-o aos deuses pagãos. Tá? Então Deus avisa que o exército da Síria não chegará a Jerusalém. Versículo 13 do capítulo 1 de Naum, ele avisa que o exército de Senaqueribe não chegaria a Jerusalém. Tá? Volto a repetir então do início, irmãos, na questão da época do profeta. Se você ler agora, você vai entender que fica forte, clara a evidência de que Naum viveu na época de Isaías, ou foi contemporâneo de Isaías. Porque aqui ele está falando de um fato que aconteceu justamente na época de Isaías. Inclusive, quem entrou no templo profetizar para Ezequias, nesse momento que Senaqueribe queria invadir Judá, foi Isaías. Tá ok? Então veja só que Deus avisou ali que o exército da Síria não chegará a Jerusalém. Quanto à Síria, Deus determinou o seu fim. De fato, a Síria nunca mais se levantou como nação. Tá? De fato, a Síria não se levantou mais como nação. Ela foi redescoberta em 2.500 anos após esse acontecimento. Tá? Mas nunca se levantou como nação. Então Judá ali é convocada a celebrar a vitória, porque o homem vil já não passará por ti.
Então veja que Senaqueribe, né, que está aqui representado por esse homem vil que Naum fala, né, ele vem então destruindo todas as nações, ele vem conquistando até mesmo as 10 tribos da nação do norte de Israel, ele consegue conquistar, vem, e agora Naum diz que ele não vai chegar a Jerusalém. E de fato, ele não conseguiu, né, destruir Judá, Jerusalém, porque Deus interviu matando 185 mil assírios ali. O seu anjo, né, em uma madrugada fez isso. E Naum profetizou que Nínive seria então destruída. Nínive não voltaria mais a se levantar como nação. E de fato isso aconteceu, né? O capítulo 2, a condenação de Nínive. Nínive ela perdeu a sua glória quando Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, invadiu a Assíria. Isto aconteceu no primeiro ano do seu reinado. Depois os medos e persas dominaram também toda a região. Pode-se ver o progresso de Nínive e as comportas, né, que fechavam o rio e o faziam correr pela cidade. As comportas dos rios se abrem, o palácio é destruído, o reino da Babilônia é chamado de martelo de toda a terra. Isto é, porque ele despedaçava as nações e conseguiu despedaçar a poderosa Assíria também daquela época. Tá? A desolação de Nínive em contraste com a sua glória passada. A imagem é bastante apropriada, porque havia estátuas de leões de todos os tipos, alguns alados e outros com cabeça de homens, muitas vezes decoravam, né, ali os sepulcros. Nínive se enriquecera com o despojo da guerra, levado de muitas nações, tal como um leão carrega as presas do seu ataque. Tá? Do seu ataque. Agora, ela estava totalmente destruída. Ela desfrutou por um período de tempo uma glória, né, que outra nação não tinham, que outras nações não tinham. Mas agora chegou o momento, tá, da sua destruição, a destruição total de Nínive. Capítulo 3 de Naum. Os pecados de Nínive. Então, o estudante aí, você pode observar o estilo poético de Naum. Né? Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tal descrição feita de maneira poética é concisa revela o grande juízo de Deus sobre a grande Nínive. Então veja que Naum ele usou aqui um estilo poético para anunciar essa destruição total de Nínive, né? Nínive ela era chamada de a mestra de feitiçarias, né? A mestra de feitiçarias. Seus habitantes usavam ali das feitiçarias para levar adiante os seus propósitos, tá? E Deus fala através do profeta Naum, no versículo 13 do capítulo 2, né, que ele está contra Nínive. Olha o que Deus diz através do profeta: estou contra ti. Querido, se Deus, né, se colocar contra alguém, uma nação, ou uma cidade, ou um governo, que seja, fica a pergunta: se Deus se levantar contra, quem poderá se opor a Deus? Né? Deus está dizendo através do profeta: estou contra ti. Se Deus se levanta contra, ninguém pode fazer nada. A Nínive, a capital da Síria, nessa época era a mais poderosa, era indestrutível. Era a nação que dominava, era a nação que desafiava os outros deuses, era a nação que se colocou em um ponto de orgulho inimaginável, incalculável, que acima deles não havia
Ninguém. E de repente Deus usa o profeta Naum para dizer: eu estou contra ti. A Bíblia diz lá, Isaías diz assim que, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém poderia fazer nada por Nínive. A sua sentença estava declarada. A sua sentença estava já acertada e decretada por Deus. E de fato, ninguém pôde fazer nada. Nínive foi destruída, Nínive foi desterrada, Nínive foi esquecida e acabou-se como nação. Nunca mais se levantou. Nunca mais se levantou. No versículo 6 e 19 do capítulo 3, a predição de Nínive, o profeta ele traz a lembrança, né, o destino de Noamon, cidade fortificada e cercada de águas, lá na Etiópia, no Egito. Tá? E Nínive passou por lá e destruiu e acabou com tudo. Então agora o profeta está trazendo a lembrança, né, para o rei de Nínive, dizendo: lembra, né, de Noamon, tá? Onde você passou, onde você fez isso, onde você fez aquilo, onde você destruiu. Lembra-se de Noamon? É melhor você do que ela? Não. Então Deus está trazendo um castigo sobre Nínive, exatamente conforme o que eles haviam feito. Eles estavam pagando com a mesma moeda. Aquilo que eles plantaram, eles estavam colhendo. Eles estavam colhendo. Então a cidade ela foi totalmente destruída. Foi totalmente desterrada. Então quando Deus decide trazer juízo sobre um povo ou nação, costuma usar os ímpios, da mesma forma que decide abençoar uma nação e usa também nações ímpias. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo para castigar Jerusalém, e chamou Ciro de meu ungido para abençoar o seu povo e fazê-lo retornar da Babilônia. Né? Então, a partir do versículo 11 de Naum, do capítulo 3, o profeta descreve a queda de Nínive, concluindo com a frase: não há remédio para a tua ferida. Ou seja, acabou, para tu não tem mais jeito. Tá? A tua chaga é incurável. Lê lá para você ver o versículo 19 do capítulo 3. Então Deus diz através do profeta Naum para Nínive: não há remédio para a tua ferida. Não há cura para a tua chaga. A tua chaga é incurável. Ou seja, chegou num ponto que não dá mais. E assim aconteceu. Nínive foi destruída e, como já tenho dito, nunca mais se levantou como nação. Então aqui fica, querido, esse estudo, né? E esse ensino também para nós, tá? Esse ensino também para nós. Sobre Deus estar no controle de todas as coisas. É Ele, né, quem orquestra toda a história. Tudo acontece no decorrer do tempo dele, dentro dos propósitos e plano dele, não é? Aprendemos também que Deus, ele é justiça, sim, mas acima da justiça de Deus está a misericórdia e o amor, não é? E o limite da misericórdia de Deus é justamente a justiça. Tá? Chegará um momento que, se essa linha intransponível ser ultrapassada, né? Se essa linha de limite da misericórdia de Deus for ultrapassada, pode ter certeza que Deus, então, ele vai agir com justiça. Tá ok? Ele vai agir com justiça. Nínive encheu o cálice da ira de Deus. Nínive ultrapassou a linha de limite estabelecida por Deus e sofreu uma grande e terrível consequência. Não é? Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e vamos continuar orando para que Deus continue nos abençoando. No próximo vídeo, querido, nós vamos já estar iniciando então a lição de número 4,
né, da página 95, nós vamos estar estudando nessa lição de número 4, 3 profetas, os profetas Abacuque, Sofonias e o profeta Ageu. Tá? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor esteja com você.